Quinta-feira, 19 de janeiro, um dízimo honesto e fiel. Um dízimo honesto e fiel. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. Como filhos de Deus e mordomos de suas bênçãos, que tipo de pessoas devemos ser? O que é que a palavra de Deus fala, né? Paulo vai usar um termo aqui chamado despenseiros, que significa exatamente mordomos. Aí diz, 1 Coríntios 4, verso 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. As pessoas têm que ver isso em nós, como ministros, mensageiros e mordomos do Senhor. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, respondendo à pergunta, como filhos de Deus e mordomos de suas bênçãos, que tipo de pessoas devemos ser? Pessoas fiéis a Deus. O que significa ser fiel no dízimo? Nesta semana, aí vem um pouco da recapitulação, né? Revisamos vários aspectos da adoração por meio dos dízimos. Primeira questão da adoração, a quantia indicada, ou seja, 10%. Foi Deus quem indicou. Segundo local da entrega, a casa do tesouro, né? Onde os ministros do evangelho são pagos, né? Hoje é a igreja. Terceiro, o princípio, honrar a Deus com a primeira parte da nossa renda. E o quarto, o propósito certo para a aplicação do dízimo, apoiar o ministério de evangelização. A responsabilidade dos membros da igreja são os três primeiros. A quantia indicada, isso cabe a mim. O pastor não pode me obrigar a devolver o dízimo, isso é comigo e Deus. Responsabilidade minha com Deus. Então eu vou e devolvo os 10%. Aonde? Na igreja. Por quê? Porque eu honro a Deus com a primeira parte da minha renda. Eu sou fiel. E esse quarto, que é o propósito certo para a aplicação do dízimo, é responsabilidade dos administradores, não é minha. Muita gente inventa desculpa, não vou devolver o dízimo porque eu não sei o que é que faço com o dinheiro. Na igreja adventista temos uma auditoria para isso, né? Qualquer pessoa pode saber para onde foi o seu dízimo. O dízimo de Deus, na verdade, né? Para onde foi que você foi levado o dízimo que você devolveu. Mas no cartão do envelope, né, que nós recebemos, ele já vem. Estou vendo se eu acho um aqui. Ele já vem dizendo, né? Pronto, aqui vem dizendo. Associação Missão, União, Igreja Local. Por exemplo, as ofertas ficam 60% na igreja local. Deixa eu mudar de mão. Nesse envelopezinho, ele vem explicando tudinho. Certo? Mas enfim, muitos dão essa desculpa. Não vou devolver o dízimo porque isso não cabe a mim, meu querido. É como eu disse, tem pastores aí enricando com o dízimo, né? Igrejas aí que os pastores estão enricando com o dízimo. Um pastor que recebe aí salário de 150 mil reais, enquanto gente passando necessidade dentro da sua igreja, né? Mas isso não cabe a mim. Então veja, diz o seguinte, né? O dízimo não é arbitrário de nossa parte. O dízimo e a casa do tesouro são nossa responsabilidade. Não definimos os parâmetros, Deus o faz. Se eu não devolvo 10% do meu lucro, na verdade eu não devolvo o dízimo. Se você dá 8%, 9%, 9,5%, não é dízimo. E se eu não levo os 10% para a casa do tesouro, muito menos eu devolvo o dízimo. Então, se eu faço isso, na Bíblia eu sou chamado de quê? De ladrão. E da mesma forma, aqueles que administram errados, também são chamados de quê? De ladrão. Pesa uma grande responsabilidade por cada um de nós de cuidar daquilo que pertence a Deus. Em Mateus 25, dos versos 19 ao 21, diz o seguinte. Mateus 25, versos 19 ao 21. Está escrito o seguinte, quando Jesus voltar. A parábola que o Senhor contou dos talentos. E diz o seguinte, quando ele voltar.
Mateus 25, versos 19 ao 21. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. O Senhor nosso Deus nos pede tão pouco. O que é 10% com relação às bênçãos que Ele nos tem dado? Então, quando seremos chamados a prestar contas da nossa maneira de administrar o que é de Deus? Conforme esses versos, na volta de Jesus. O que será dito aos fiéis? Seremos chamados, ouviremos dele, né? Muito bem, servo bom e fiel. Aleluia. Aleluia. Tragam os dízimos à casa do tesouro, é a ordem de Deus. Não se apela para gratidão ou generosidade. O dízimo é uma questão de honestidade. A oferta é que é uma questão de gratidão e generosidade. O dízimo não. O dízimo é uma questão de honestidade. Vem para as nossas mãos apenas para nos provar. O dízimo é do Senhor e Ele nos ordena que lhe devolvamos aquilo que é seu. Isso está no livro Educação, página 96, 97. Gerenciar para Deus é um privilégio único e uma responsabilidade. Ele nos abençoa, nos sustenta e pede apenas 1/10. E então ele usa seu dízimo para prover os que estão no ministério, como fez para com a tribo de Levi durante a época do antigo Israel. Imagine você chegar no céu e ver almas que foram salvas por meio da devolução dos dízimos que você devolveu e por meio das suas ofertas voluntárias nas igrejas distantes, nas igrejas da África ou até mesmo nas igrejas aqui perto, no nosso próprio estado, mas uma cidadezinha do interior que nós não conhecemos, que muitas vezes os irmãos se reúnem. Por exemplo, teve igreja que os irmãos se reuniam debaixo de um pé de árvore, não me lembro o fruto agora, assim, manga, né? E se reuniam ali debaixo. Através das ofertas voluntárias, conseguiram construir uma igreja, e dali a igreja, ela resplandece na comunidade, é feito o evangelismo, pessoas são salvas para o reino de Deus, e tudo isso por quê? Porque você teve a consciência, e tem a consciência de devolver o seu dízimo e ofertar com gratidão e alegria. A gente não consegue imaginar, mas no céu a gente vai ver tanta surpresa, tanta coisa desse tipo, né? E a gente tem que ter essa alegria agora. O Senhor Jesus diz o que em Mateus 25, verso 9 e 21? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, isso é pouco que Deus nos pede, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. A alegria do Senhor é ver pessoas convertidas, pessoas salvas para o Evangelho, para o reino de Deus. Se isso não te alegra, isso não é motivo suficiente para te motivar a devolver o dízimo, será que você não se alegra quando vê uma pessoa ali descendo no tanque batismal, mesmo que não foi aquela pessoa que você deu estudo bíblico, mas de alguma maneira ou de outra você está ali também envolvido, fez parte também daquela conversão, simplesmente pelo fato de você ter devolvido o dízimo e a oferta. E como eu disse, diz aqui no rodapé, alguns argumentam que não gostam de como o dinheiro do dízimo é empregado e, portanto, não devolvem o dízimo ou enviam o seu dinheiro para outro lugar. Aí vem a pergunta para refletir: será que Deus quis dizer isto? Levem o dízimo à casa do tesouro, mas somente se você tiver certeza de que ali será empregado corretamente. Eu me lembro de Satanás com Eva no jardim, né? É isso mesmo que Deus disse? Não, não foi isso que Deus disse. Deus disse: tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa.